Só que aí tem esse lado, essa questão econômica, né? E aí eu tava... tinha muita gente me perguntando, Gui, pô, o preço do café tá subindo muito e o Brasil é o maior produtor, por que a gente não para de exportar o café? Eu falei, cara, olha, tem um problema, né? Se a gente para de exportar o café, legal, o café ele vai ficar mais barato. Porque, pô, de fato, né? Vai sobrar mais café aqui, então o preço vai cair. Só que tem uma coisa, em 2024 a gente exportou 13 bilhões de dólares, então você deixaria de tá entrando na economia brasileira 13 bilhões de dólares. Pô, se o dólar já subiu mais de 25% no ano passado, mesmo entrando esses 13 bi, talvez teria uma pressão um pouco maior. Pô, se tem uma pressão um pouco maior no dólar do que teria, outros produtos importados poderiam ter um impacto inflacionário maior do que eles tiveram até então. E tem outra coisa, né? Você exporta mais café para os Estados Unidos, Alemanha, Japão. Pô, o cara fica sem café, ele ia falar, pô, Brasil, comprava seu café aí. Você não tá mais vendendo café para mim. Agora também, pô, vou deixar de vender um monte de coisa aqui para você. Então, os Estados Unidos vendia produto químico, fertilizante, não vou vender mais. A Alemanha, carro, parte de carro também, ó, vou vender mais ou vai pagar mais caro. Então, no final das contas, se a gente proibisse a exportação ou taxasse mais ainda a exportação, a gente poderia ser o maior prejudicado nessa história toda. Então, o meu ponto passada essa situação, né, que no final das contas é aqui, imigração ilegal, e esse problema com as drogas, teria algum incentivo para o Trump continuar essa jornada de guerra comercial, colocando tarifa, por exemplo, em produto brasileiro? Qual que é o benefício, no final das contas, que ele pretende colher para o americano com essa história toda? Passado esses pontos eu aqui. acho que nesse primeiro momento o benefício é nenhum, é uma val do caceta. Eu acho que nós estamos percebendo isso na prática. DXY dispara e despenca, bolsa dispara e despenca. Mas eu acho que a médio prazo ele está querendo criar um pouco mais de pé de igualdade com negociações China. O resto tá ok, ele tá atacando a Europa, ok o México e Canadá, mas eu acho que a briga dele é China. Eu acho que ele tem medo da China ultrapassar os Estados Unidos e virar a maior potência econômica do mundo, que isso é dois tapas, né? Num país ditatorial capitalista, isso que com muita gente para consumir não é tão difícil. Quer dizer, não é fácil, mas não é uma coisa impossível. Então eu acho que o objetivo dele finalzão é China, só que para dar desculpa para não ser que nem o Twitter do Trump 1, que tudo era China. A gente sabia, era ele, Xi Jinping e o pau comendo. Agora eu acho que ele vai usar o mundo também para tentar botar alguns produtos mais competitivos na cabeça dele. Então, primeiro momento vol, no segundo momento, para mim, tudo está carimbado para a China. Pode ter alguma coisa na Europa? Pode até ter. Vai ter Brasil? Vai, mas eu acho que vai ser coisas pontuais e não uma grande virada. A grande virada, para mim, é em relação à China, que de algum modo ele tenta enfraquecer qualquer briga com Taiwan e etc. Então esse é o objetivo final. Em relação ao dólar, não esqueça que a grande desvalorização da moeda no Brasil ano passado foi quando começou a pegar mais fogo fiscal. Não foi... Balança comercial faz preço? Claro que faz. Tanto é que toda quarta-feira você vê lá o fluxo de comércio exterior e de mercado financeiro. Mas eu acho que a desvalorização do real ficou mais evidente nos últimos meses em relação a Brasília do que a Porto. Uhum. Então, se você falar de um processo de adaptação de tarifa abril, depois vai para maio, um pouquinho em junho, julho, isso dissolve no câmbio da balança comercial e vai embora. E fora que a gente vende para a China. A gente tem produto que o mundo quer, a gente tem comida, né? Uhum. Então não falta comprador para isso. Não, e o Trump quer, né? O governo americano quer um dólar mais fraco. Vocês podem olhar no primeiro governo, o DXY do primeiro governo Trump era perto de 94, 95. Esse excepcionalismo americano com dólar forte ferra em duas frentes, o déficit maior dele e a competitividade das empresas locais. Tanto que vocês vão ver um assunto que vai começar a ficar em voga muito forte agora, é o acordo de Mar-a-Lago, que eles querem passar. Que foi parecido com o acordo de Plaza, lá feito em 85, onde os Estados Unidos quer conversar com os parceiros e falar o seguinte, olha, vamos fazer aqui alguns acordos onde eu vou te dar proteção, principalmente no fluxo naval, que os Estados Unidos é a polícia naval do mundo,
e vocês vão fazer algumas coisas. Eles querem emitir um bonde para essa turma, um bonde de 100 anos, com o que não paga juros, mas é uma forma deles financiarem os custos dessa proteção toda. E com isso fazer trocas comerciais a ponto de desvalorizar a moeda e tirar a dependência do dólar de várias coisas para poder ter um dólar mais competitivo, para trazer competitividade para a empresa, para as indústrias local americana. E também saber quem vai ser parceiro ou não nessa história toda. Tanto que o grande gargalo hoje dessa discussão, depois dos últimos ocorridos, porque está rolando essa conversa já nos Estados Unidos há alguns meses, o acordo de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago é onde ele morava lá na Flórida e foi onde começaram essas discussões. É a Alemanha. Porque com essa história da Rússia e da Ucrânia, a postura dos Estados Unidos de tirar o financiamento, a Alemanha agora vindo ser com esse fiscal bombando, esses 500 bi que ela vai arrumar. A gente já viu que essa semana saiu notícia que várias empresas chinesas já estão fazendo coisas com empresas alemãs e trazendo esse fluxo. E a Alemanha é uma peça-chave nesse acordo de Mar-a-Lago para dar certo, porque ela é uma dos grandes players comerciais juntos com os Estados Unidos. Então, assim, o dólar forte para o governo Trump, para os Estados Unidos é péssimo, para o governo Trump, para onde ele quer chegar, é muito ruim. Em contrapartida, é uma coisa que passou numa das falas do Cabral, esse medo da inércia inflacionária. A gente está falando de tarifa, um monte de coisa, eles já jogaram o petróleo para baixo de $70. E a tática vai ser essa. O drill, baby drill, que eles devem começar o ano que vem, porque como o shale, as empresas americanas de shale estavam totalmente quebradas, que o governo Biden pôs restrição, tirou o financiamento, um monte de coisa, demora um tempo para eles conseguirem injetar dinheiro lá, elas se estruturarem. A gente vê, né, é que nem na Venezuela. As empresas americanas chegaram lá, não começa a produzir petróleo agora, que tem 10 anos de atraso tecnológico, então tem que pôr tudo isso de pé. Provavelmente o ano que vem, com tudo que eles estão fazendo, crédito que vão dar, regulamentação que vão mudar... Volta da Rússia. A volta da Rússia, eles começam também nos Estados Unidos. Esse petróleo abaixo de 70, para os Estados Unidos é uma maravilha, porque dá mais gás ainda. Você acha que essa queda do petróleo, ela compensaria, ajudaria a compensar uma inflação maior com essas tarifas de importação? E aí uma coisa que eu não perguntei para vocês. A tarifa de importação, ela vai ser implementada? Porque até no momento existe gente que fala, não, acho que é só para ele, é só o Trump habitual aí. Eu acho que não vai ser geral, eu acho que não vai ser touro, água, minério, pedra, sabão, refrigerante. Eu acho que vai ser local. Vai ser, putz, setor de plástico tá me incomodando? 20% de tarifa. O setor de carro tá me incomodando? 15% de tarifa. Mas incomodando em que sentido? Vendendo mais para os Estados Unidos do que a própria indústria americana tá conseguindo vender internamente. Então, a Honda entra mais nos Estados Unidos do que a Ford está vendendo. Um exemplo. BYD entra mais nos Estados Unidos do que a Tesla está vendendo. Exemplos, tá? Não estou dizendo que isso acontece na vida real. Sim. Então, ele vai para alguns setores chaves. Na cabeça dele, eu acho que tarifa vem sim. Mas não vem generalizar todo produto que bater no porto 10% de aumento. Isso eu não acredito. Eu acho que vem, como no primeiro governo veio, como no governo Biden foi mantida, principalmente foco na China, porque a China tem uma coisa a favor dela que os Estados Unidos não conseguem fazer sozinho. A China começa a ter tarifa, começa a ter problema lá, o Xi Jinping desvaloriza a moeda, que ele faz assim, do dia para noite. E fora o seguinte, ele põe câmbio pro setor. É muito louco isso. Um exemplo, a grosso modo, a Petax de vender essa caneta, às vezes é diferente de vender essa xícara. Me interessa vender caneta, eu desvalorizo a moeda para vender caneta. Tanto é que tem o câmbio onshore e o offshore lá na China. E eles botaram 3 tri de reserva, então não tem problema nenhum de faltar dólar lá dentro.